Olá, estamos começando mais um Espaço Comunitário, um programa voltado para a cidadania e as boas práticas que acontecem aqui na cidade de Taubaté. E o nosso bate-papo de hoje é com o Mário Outuque, do Instituto Gotas de Cidadania, que trabalha educação, cultura e cidadania através do esporte. Tudo bem, então, Mário? Tudo bem, Lucas. Bem-vindo aqui ao nosso Espaço Comunitário. Conta pra gente, assim, o que é o Instituto Gotas de Cidadania? O Instituto Gotas de Cidadania é uma associação sem fins econômicos, cujo objetivo maior é proporcionar a cidadania às crianças, aos participantes do projeto do Gotas de Cidadania. E como que surgiu a ideia de desenvolver esse projeto, esse instituto? Na realidade, surgiu na visão dos pais que acompanhavam os projetos da prefeitura em relação à parte esportiva, e vendo as dificuldades, principalmente dos professores, no dia a dia, resolvemos nos unir, o grupo se uniu e fundou essa instituição, exatamente com o objetivo de dar um suporte, ser um braço de todo o trabalho desenvolvido pelo poder público. E como foram os primeiros passos? Quais foram as primeiras atividades desenvolvidas? As primeiras atividades desenvolvidas pela instituição foi exatamente tentar agrupar os pais e a comunidade junto ao projeto esportivo da municipalidade, que naquele período estava iniciando. Diante de todo o quadro político que a gente sabe, o que nós procuramos fazer? Tornar o projeto autossustentável. E com isso a gente conseguiu agregar, no caso, os valores que a instituição prega. Então foi bem dificultoso no início, mas a partir do momento que conseguimos nos planejar, ficou aí mais fácil as ações. O próprio nome da instituição diz, Gotas de Cidadania. A gente sempre ouve falar de cidadania, mas nem sempre é fácil compreender o que significa, E como que a gente pode chegar até essa cidadania. A Natalia, nossa estagiária, fez uma matéria, uma reportagem que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos acompanhar. O conceito de cidadania pode ser definido como um conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais que cada cidadão deve exercer. No entanto, o que esquecemos muitas vezes é que a cidadania começa a ser exercida já na infância. Os primeiros anos de vida podem ser decisivos para a formação de um bom cidadão. E a ideia da educação da criança passa exatamente por esses valores. Então, se ela evidentemente é conscientizada dessa consciência de pertencimento, dessa ideia de pertencimento, ela automaticamente há de tornar-se uma boa cidadã, um bom cidadão. Além do desenvolvimento intelectual, as crianças devem ser estimuladas de outras maneiras, para que os valores sociais sejam trabalhados de forma cada vez mais positiva. Olha, toda a atividade desportiva tem regra, tem norma, tem determinados protocolos. Uma vez que a criança consiga perceber isso na vida social, ela carrega isso para a própria intimidade, para a própria família. E é muito comum, às vezes, você encontrar famílias desestabilizadas emocionalmente, racionalmente e tudo mais, e a criança fazer um papel exatamente de equilíbrio. Uma das ferramentas que pode ser usada para aplicar valores sociais ainda na infância é a prática de esportes, pois o aprendizado das quadras e ginásios pode facilmente ser refletido dentro de casa. De fato, é um dos principais mecanismos de identidade, de aproximação da pessoa com a própria comunidade, com a sociedade. E isso tem um peso muito maior na infância, exatamente porque é uma fase em que a criança é muito receptiva. Ela consegue entender como essa organização é feita e, como foi dito anteriormente, ela consegue transpor isso para o cotidiano dela. Trabalhando com as crianças para colher os frutos no futuro, Esse foi um dos pilares que nós iniciamos, exatamente crianças, para que eles pratiquem a cidadania e possa transformar a sociedade num todo. Como foi falado pelo professor, existe a ética, existem os limites, você saber respeitar o próximo, tudo isso dentro do esporte
ele acontece. E ele leva isso para a sua vida para a vida toda, que eu quero dizer. Então, por isso que nós entendemos a importância da prática esportiva como forma de formação da cidadania e do cidadão. E qual é a relação que o Gotas e a comunidade têm para promover essa cidadania? Então, um pessoal acredita assim, né, que não é só o esporte, não basta só esporte. Dentro da nossa filosofia, a missão principal é o esporte, a educação, a cultura e, consequentemente, a cidadania. Então, a promoção disso foi uma das notações que fizemos, foi participar de campeonatos, né, proativos e, com isso, a pessoa estabelecer que não é só ganhar, não é só você comemorar um lado, mas saber respeitar, porque o garoto que está do outro lado, numa equipe adversária, ele também faz parte de uma situação semelhante à dele, então tem que ter o respeito, né? Ao mesmo tempo, a educação, por exemplo, quando nós notamos em alguns jogos, né, isso foi até exemplo de Copa do Mundo, mas para nós já era formação, íamos para os jogos e sempre no nosso espaço, nós nos preocupávamos em deixar do jeito que nós recebemos, ou seja, não deixávamos um copo de água suja, ou uma água derramada, ou um suco. Então, tudo nós recolhíamos, colocávamos dentro do saco de lixo, né? Quando não tinha lugar para deixar o lixo, trazíamos o lixo, distribuímos no lugar correto. Então, tudo isso é a formação, certo? Então, o esporte, ele proporciona esses ensinamentos também. E a gente vê que o garoto, ele tem a vontade de aprender isso. Então, fica mais proativo para a gente poder ensinar. Isso é uma coisa que ele vai levar para a vida, né? Porque nesse tempo de infância marca, né? Como o senhor falou, sair para uma outra cidade, para um outro local, participar de uma competição, de um jogo e ainda se tornar exemplo, como o senhor disse, né? Sim, sim. Isso foi um exemplo que eu cito da comunidade japonesa na Copa do Mundo aqui, né? Então, não se tinha esse conceito. Hoje já se criou esse conceito no Paraná de você não deixar nada nos estádios e o que foi exatamente isso. Isso é só um exemplo do que acontece dentro do esporte. A questão de formação, a questão de educação, tudo isso acaba sendo aplicado. E principalmente os valores, respeitar, por exemplo, o que o professor fala, o que o árbitro fala, sem agressividade, né? Existe sim a punição quando não ocorre, mas ele sabe os limites dele. E isso ele vai levar para a vida inteira, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, isso ele vai levar, porque existem regras. Assim como existe a cobrança quando não se faz algo, né? Então, essa é a aplicação da cidadania. Então, nós procuramos passar isso para que o garoto ou o jovem possa entender lá na frente que é um direito dele cobrar, mas também é um dever dele ensinar, praticar e, principalmente, respeitar o próximo. Muito legal. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais um pouco desse bate-papo sobre cidadania. Não sai daí.